produzir do mundo, agora a primeira bilionária da indústria da música pop, Rihanna. Isso sem gravar música ainda, entendeu? Isso, a cantora que não canta há 4 4 anos que a gente não vê Rihanna em cima do palco. Mas ela tá salvando o mundo, ela falou isso na live dela, ela tava gravando uma live, aí alguém perguntou alguma coisa de música, ela falou assim, gente, eu tô tentando salvar o mundo e você tá preocupado se eu tô gravando música ou não. Eu achei assim, ó, um tapa na cara, porém, eu conheci como cantora e não embaixadora da ONU, então eu espero música e caridades também. No sentido do marketing, a carreira dos dois foi muito organizada, né? Se você reparar, em março de 2016 eles começaram a namorar, março de 2017 noivaram, março de 2018, sempre depois do carnaval, note, sempre depois do carnaval, março de 2018 casaram, e agora, pouco depois do carnaval, e provavelmente atrasaram o anúncio, porque estava todo o boom do bolsonarismo e do coronavírus, né? E também das lives multimilionárias, esperaram a poeira baixar para anunciar o término. Então, assim, me parece uma agenda muito organizada, entende? Ué, primeiro, eles podem ter toque, eles podem acreditar em numerologia, porque tem gente que é assim, faz as coisas de 1 em 1 ano. Eu concordo com eles, a gente tem toque. Mas também, o que acontece? Eles se conheceram à distância, começaram a se relacionar à distância, eles tiveram um namoro virtual. E depois que eles começaram a namorar e se casaram, eles tinham uma agenda. Então, eles não ficavam 24 horas por dia juntos. Então, durante essa quarentena, durante essa questão do Covid-19, coronavírus, pandemia, isolamento social, que os shows foram cancelados e eles tiveram que passar a ficar dentro do mesmo espaço, as divergências começaram a ser maiores. Então, eu acho que o período potencializou uma coisa que eles poderiam vir a descobrir daqui a 1, 2, 3, 4 anos, sabe? Como eles começaram a conviver muito, como eles começaram a passar muito tempo. Então, você começa a olhar, eu olho pra essa pessoa, eu gosto dela, mas eu não a vejo enquanto companheiro, sabe? Mais um amigo. Então, talvez tenha a ver com isso também, quarentena. Não necessariamente notícias políticas, porque todo dia a gente vai ter uma notícia. Mas não é todo dia que o coronavírus chega no Brasil, né? Foi em março que isso aconteceu. Pela lógica, como tudo acontecia mais ou menos entre fim de fevereiro e começo de março na vida deles, eu acredito que eles tenham querido comunicar isso em março, mas que não tenham podido porque perceberam que tinha muita coisa acontecendo e que eles seriam apenas mais uma notícia no meio da avalanche de notícias sobre o governo, sobre o coronavírus e sobre as lives multimilionárias da galera, tipo Marília Mendonça, Sandy Júnior, né? Então esperaram esse momento passar, não ter tanto conteúdo sendo produzido, tantas notícias bombásticas acontecendo, para que eles tivessem um pouco mais, imagino eu, de visibilidade, né? Assim como, por exemplo, Shakira anuncia que ganhou, ou melhor, faz com que anunciem que ela ganhou prêmios humanitários um dia antes de lançar um álbum. Nossa, achei que você ia me falar que Shakira largou o Piquet. Não, ainda não. Que eu já ia dar uma ligada pra ele agora. Agora, apesar de... E aí a gente chega a outro ponto. Esses casamentos muito, muito mediatizados, que envolvem muito dinheiro, não podem ser comunicados os fins a qualquer momento. Você precisa ver o melhor momento para isso, porque os dois perdem muito dinheiro, muitas oportunidades quando esse casal termina, especialmente se termina de uma forma conturbada. E disso eu acho que os dois já se blindaram, né? Que fizeram essa mensagem bonita, como se estivessem, não sei se estão de fato, mas como se estivessem muito amigos, tranquilos, como se não houvesse nenhuma briga. Aqui, esses dias eles não saiu uma notícia que eles tinham terminado e eles postaram fotos juntos, não sei o quê, pra falar que não? Pelo que eu vi, foi 3 meses atrás. Dissuadir. Então, eles estavam nos dissuadindo pra lançar essa notícia agora. Ou será que eles entraram em crise mais recentemente? Eu acho que isso a gente nunca vai saber, porque se eles estavam nos dissuadindo, eles nunca vão dizer. Então nos resta basicamente aqui o nosso achismo, né? Mas lembrando que a gente não tem nenhuma pretensão de... No carnaval eles estavam entrosados, sabe? Eu não acho que eles tenham... No carnaval eles estavam tão bonitinhos lá no... Você viu esse vídeo? Dela dançando junto com ele no trem elétrico? Não, mas aí vamos voltar aqui que eu sou artista, né? Então, assim, eu fiz alguns musicais na minha vida. Eu me lembro que no último deles era um xingando o outro nos bastidores, um querendo matar o outro, era maravilhoso. Subia no palco, todo mundo se abraçando, se amando, paz e amor, que era um musical hippie, né? Então, assim, eu não sei exatamente se o que a gente vê em cima do palco é necessariamente uma verdade ou natural, né?
Mas eu acredito que pode ser que eles estejam bem, tenham estado bem no carnaval e depois tenham se desentendido, né? Ou decidido apenas terminar porque eram mais amigos do que um casal, de fato. É verdade, imagina, você tá 2 meses de quarentena em casa com seu marido, você descobre que tem 2 meses que vocês não têm uma relação, não se tratam como marido e mulher. O nosso tempo tá ficando curto, então a gente precisa finalizar essa história. Eu quero dizer só que, além do fato de Justin Bieber e Selena Gomez terem uma relação midiática até hoje, apesar de já não estarem juntos, a Britney e o Justin Timberlake tiveram uma das maiores relações da cultura pop lá nos anos 90, né? Transição para os anos 2000, que acabou por volta de 2002, e nunca mais tocou no assunto. Por parte da Britney, ela evitou ao máximo falar sobre isso, mas ele, quando eles terminaram em 2002, ele estava lançando a sua carreira solo, ele lançou um disco chamado Justified, que ninguém lembra do primeiro single. Eu mesmo não lembro qual é o nome da música. Eu lembro só da Janet. O da Não, Janet isso aí foi mais de um ano depois, calma. Isso foi quase um ano depois, Gente. quando ele acabou com a carreira da Janet. Mas aí o primeiro single dele, solo, do primeiro disco, não teve muito sucesso. O que ele fez? Ligou pra Britney, isso a Britney que conta. Ligou pra Britney e falou: Britney, eu posso fazer uma música sobre você? Ela disse: sim, claro, pode fazer, fica à vontade. Eles eram da mesma gravadora, que fique bem claro. Então a gravadora estava por trás de tudo isso. E o clipe de Cry Me a River, que é o segundo single desse disco, foi um grande sucesso. E ele traz o Justin invadindo a casa de uma sósia da Britney, que obviamente é uma menção a ela, inclusive usa a mesma boina que ela usava nas últimas aparições com ele, etc. Ele usa uma sósia da Britney. Boina jeans. Não, eu acho que a boina é rosa que a Britney usou. A da menina do clipe eu não lembro agora a cor, mas é bem parecida com o que a Britney usava naquela época. E ele invade a casa dela como se fosse um assaltante durante o clipe e faz várias coreografias ali tentando invadir a casa dela, até que ela vai pro banho e no que ela vai pro banho, se relaciona com outra mulher na cama dela. Grava tudo e deixa tocando na época no VHS, né, no quarto dela, pra ela ver quando ela sair do banho. Obviamente isso quebrou, a época não a internet, que a internet estava começando ainda, mas quebrou o mundo, quebrou a cultura pop, e aí veio o primeiro sucesso dele com essa música que se chama Cry Me a River. E, além disso, ele saiu em turnê. Aqui, Cry Me a River é uma releitura? Não, é uma música dele que tem o mesmo nome de uma música do Frank Sinatra. Ah, tá. Então tá bom. Que é Cry Me a River, Cry Me a River. Uma oitava acima disso. Inclusive, você esteve no show dele, lembra? A gente foi junto no show dele no Rock in Rio 2013. Não lembra não, né? Entendi. Mas eu tava mais preocupada com Dexter, 30 Seconds to Mars. Não, né? Eu não sou a pessoa... nossa, amo música pop. Nada contra. Pode até tocar, mas se for pra eu escolher, eu vou estar no palco o quê? Sunset, não no palco Mundo, né? E aí a gente foi ver o show do Justin Timberlake, obviamente ele performou essa música, mas Maria não deve ter percebido, que é o primeiro hit dele. E naquela época ele ainda saiu em turnê por toda a imprensa, né? Por todos os programas de auditório, todas as rádios, dando a entender em todas as entrevistas que ele tinha sido traído pela Britney. Inclusive chegou a dizer que ela não era virgem, coisa que ela dizia até o término dos dois. Ele virou o antagonista da namoradinha da América e assim ele fez uma carreira, né? Que no ano seguinte, em 2003, ele fez o Super Bowl junto com a Janet Jackson, uma das maiores artistas dos Estados Unidos, que não é tão conhecida assim no Brasil, mas é a irmã do Michael Jackson. E que eu acho a Anitta a cara dela. Eu acho que fizeram o mesmo nariz na Anitta que fizeram na Janet. Eu acho super verdade, parecido. É provável. Enfim, a Janet é uma grande artista, performer, muito mais conhecida pela dança do que exatamente pelas músicas icônicas, mas muito conhecida nos Estados Unidos e uma grande inspiração para quase todos os artistas pop norte-americanos, né? Mas ela não é tão conhecida assim no Brasil. Agora lá ela foi muito grande até 2003. Em 2003, no meio da coreografia dos dois, do Justin com a Janet, no Super Bowl, ele mostrava um peitinho dela, arrancava um pedaço do bojo dela. E aí o que aconteceu foi que, por misoginia, obviamente por racismo também, já que ela é uma mulher negra, etc., basicamente a MTV, as rádios, todo mundo cancelou naquela época, ainda antes da internet funcionar do jeito que funciona hoje. A internet basicamente cancelou a Janet Jackson e ela deixou de ter uma carreira. Ela passou a ser embargada em todos os lugares. Ela passou a não tocar e não aparecer mais em lugar nenhum por muitos anos, né? Então, assim, o Justin foi o pivô do fim da carreira de uma das maiores artistas norte-americanas, mas ele não conseguiu acabar com a carreira da Britney de tão grande que a Britney era. E a Britney nem chegou a falar muito sobre isso. Ela apenas disse que quando ele ligou, ela falou que podia fazer sim. E depois que ela se tocou, que na verdade ela aparecia no clipe como
que uma sósia dela apareceria no clipe, né? Ela se tocou disso e achou muito inteligente da parte dele, apesar de não muito leal, né? Não muito legal também. Enfim, e aí o ponto é que outro dia, 2020, semana retrasada eu acho, a Britney fez um vídeo pro Instagram dançando uma música que era uma música do Justin Timberlake, e embaixo disse: eu sei que a gente teve um dos términos mais mediatizados ao longo de toda a história da música pop, mas você é genial, eu adoro as suas músicas. Isso 18 anos depois do término, né? O que aconteceu foi que a música dele no iTunes saiu tipo, da posição acho que 500 e foi parar na 36. Subiu 400 posições com um post dela. Pra vocês terem noção de como um relacionamento ou um ex-relacionamento pode impulsionar carreiras. E isso pode acontecer muito agora com o Whindersson e com a Luísa. Ela pode vir a fazer umas músicas um pouco mais ousadas, né? E ele um pouco mais sentimentais. Vamos ver como é que isso fica. Vamos ver se ele vai fazer piada nos stand-ups dele sobre essa situação. Como é que vai ser? A gente vai ter que assistir as cenas dos próximos capítulos. E ir comentando aqui como publicitários que somos. Então, eu acho que, por hora, eles não devem comentar. Eu acho muito difícil eles comentarem sobre esse término de relacionamento, porque eles já não falavam muito quando era bom. Por que eles iriam falar agora que terminou, sabe? Toda vez que eles comentaram sobre relacionamentos deles, sempre foram pra justificar, rebater críticas, se posicionar. Nunca foi, tipo, sabe? Comentar da pessoa, assim, como se fosse algo normal, natural. Então eu imagino que agora que terminaram, deva permanecer o carinho, o amor, o respeito e o silêncio. Não sei. Eles sempre foram muito estudados, mas sim, eles se usaram muito disso, assim, fizeram Domingo Legal juntos, fizeram programa da Xuxa juntos, fizeram alguns outros programas na TV aberta juntos, como casal. Então, assim, se usaram um pouco disso, sim. Os dois deram entrevistas separadamente para Tata Werneck, sempre um falando sobre o outro, no Lady Night, e assim por diante. Se usaram bastante disso, mas de um jeito muito inteligente e muito blindado, assim, sem deixar vazar nada que fosse muito forte. Sempre falaram de bobagens, falaram de mandar foto do cocô um pro outro, essas besteiras aí, né? E nada muito sério. Sempre tentaram se manter longe de polêmicas, o que é uma atitude muito inteligente, né? Considerando que toda vez... Né, Gabriela Pugliese? Toda vez que você entra numa polêmica muito grande, você perde os seus anunciantes. Ou tende a perdê-los, né? Como aconteceu com Gabriela Pugliese após... Mas aí... Isso daí é tema para reclamar em outro podcast, não nesse, porque afinal de contas o nosso tempo já acabou, já reclamamos o suficiente do término do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Deixamos aqui o convite para vocês acompanharem aí os nossos podcasts. Esse daqui foi o nosso primeiro episódio piloto. Voltamos no próximo episódio reclamando de outra pauta. Inclusive... Se vocês quiserem mandar sugestões, reclamações, solicitações, temas para o nosso próximo podcast, lembrando que estamos aqui para reclamar. Então, entre em contato conosco através do nosso e-mail. Lilo, temos um e-mail, não temos? Temos reclamenagarrafa@gmail.com, certo? Também somos Reclame na Garrafa em todas as outras redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram... no Facebook, é só procurar a gente que você vai achar, tá certo? Inclusive, se você quiser, entre em contato conosco nessas redes sociais para reclamar, inclusive, desse episódio, não é mesmo? Porque, afinal de contas, quando a gente reclama, a gente clama novamente por aquilo. É verdade. Então você reclama mesmo que a gente vai voltar. Eu acho, a gente volta falando do que você reclamou, inclusive faça reclamações para que a gente comente nos próximos episódios sobre outras atualidades, tá certo? Reclama com a gente que a gente reclama que você reclamou. Por hoje é só, chega de reclamar por hoje, deu por hoje, e a gente volta então na semana que vem. Deu de reclamação por hoje. Você não tem nada a ver. Eu parto do princípio que você não tem nada a ver com o relacionamento do Whindersson e da Luísa. Para de reclamar que eles terminaram e vai tomar conta da sua vida. Toma conta da sua vida, é verdade. Escuta, então eu acho que por hoje é isso. Um beijo, Hanna, e a gente se vê no próximo episódio do Reclame na Garrafa. Um podcast que envia mensagens da ilha para o mundo através de ondas sonoras. Tchau. Beijo, galera!